é complicado, né? Vamos ver o que tem nesse vídeo de tão grave pra essa treta toda ter começado. E antes de mais nada, eu já quero deixar claro aqui o meu lado da coisa, tá? Quero deixar muito claro o meu lado da coisa. O meu lado é meio que nulo nessa brincadeira toda aí. Eu acho que eu tô um pouco dos dois nessa questão. Por enquanto, pelo menos. Tem coisas que eu concordo, coisas que eu discordo, né? Eu acho que quando você fala merda, você tem que pagar pela língua, né? Faz sentido. Você fala merda, você arca com a sua palavra, né? Eu acho que é bem sensato isso. Se você falou alguma merda há muito tempo atrás, essa parada vai voltar pra te assombrar. Querendo ou não. Por isso que todos os vídeos que eu erro em algo, alguma informação que passo errada, ou coisa do tipo, eu me retrato e eu tento excluir essa coisa se for muito grave, né? Por exemplo, uma vez eu falei que o Sasuke não foi pra matar o Naruto no Vale do Fim, tá? Mas eu meio que me expressei errado e eu meio que falei de um jeito meio burro mesmo. Aí eu falei, pô, na real ele foi pra matar. Aí no vídeo do Sasuke mesmo eu falo isso, no vídeo que eu tenho aqui do Sasuke. E eu falei num shorts isso, tá? Mas eu corrigi num vídeo longo, que é Sasuke Hipócrita. Que é esse daqui, o ego hipócrita do Sasuke Uchiha. E nessa hora devo ressaltar o erro que eu cometi em um dos meus shorts. Que eu disse que o Sasuke não estava indo com a intenção de matar, e que ele errou de propósito o peito do Naruto. Eu realmente me enganei, e o Sasuke foi sim com todas as intenções possíveis de matar o Naruto. Então, tipo assim... Nossa, meu áudio era muito ruim, né? Eu até tenho vergonha desse áudio hoje em dia. Mas... sim, eu errei num shorts no passado, eu apaguei os shorts e me retifiquei no vídeo longo. Eu acho que quando a gente comete algum erro muito grave como influenciador, a gente tem que ter ali a moralidade e a decência de se retratar e apagar. Agora, eu não sei nem o que o Guto falou, tá? Eu nem sei se ele errou. Eu vou ver ainda. Mas eu acho que pagar pela língua faz bastante sentido. Um vídeo de 10 anos voltar hoje em dia eu acho meio exagero. Mas bora ver o que é, né? O que é de tão grave. Tão grave que o Guto falou. Vamos ver. Ó, pelo que tudo indica, ele vai falar se o Bleach é realmente bom. Objetivamente, não é uma questão de opinião, né? Pelo que tá parecendo o intuito do vídeo. Eu não sei do que o vídeo se trata, mas a princípio parece que ele vai falar de critérios objetivos do que é bom ou ruim. Assim, sem ser uma opinião. Só falando, ó, é ruim, ponto, acabou, ou é bom, ponto, acabou. E isso é muito perigoso, porque... analisar uma obra inteira como um todo, se ela é boa ou ruim, você pegar aí vários elementos da obra, tem competição, tem a própria questão do roteiro, do clímax, da estrutura, do pacing, da moral, dos paralelos, de tudo. Você pode ver a estrutura narrativa da história, se ela falha em algum momento, se tem promessas que são quebradas, se tem coisas que deixam a desejar, se tem plots que são abandonados. Uma série de coisas que você pode pegar aí pra analisar se uma obra é boa ou ruim, objetivamente falando. Você falar, tipo, de maneira geral, se uma obra é boa ou ruim, é muito perigoso mesmo, perigoso. Eu diria que é perigoso. Eu acho que é muito mais fácil você apontar elementos ruins de uma obra, sabe? Tipo, o fulano de tal é mal escrito por causa disso, disso e disso. Esse ponto aqui, esse jutsu é mal escrito por causa disso, disso, disso. Ou o arco tem esse problema. Agora, a obra como um todo é hot take, assim, muito perigoso, né? Muito perigoso. Mas bora ver. A resposta pro título do vídeo é não. Porra. Tá. Bleach não é bom, então, de maneira geral, de acordo com o Guto. Objetivamente, não é uma opinião. Tá, o Tosaka tá certo. Então tá, calma, tô zoando. Mas deixa eu te explicar o porquê. Vamos ver os argumentos. Argumente. Quero ver argumentos. Vamos ver. Enquanto isso eu vou comer um sanduba aqui. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Nesses últimos tempos eu fiquei pensando um pouquinho sobre aquele vídeo que eu tinha feito sobre os pilotos dos mangás, que por sinal pode ser acessado nesse quadrado aqui por 3 segundos. 3, 2, 1. E eu fiquei pensando bastante sobre Bleach, que por sinal é um anime, um mangá que eu gosto bastante, mas eu cheguei na seguinte dúvida. Bleach é realmente bom? Pra gente começar a analisar Bleach... Pô, peraí, ele gosta de Bleach, mas ele vai falar se é bom. A opinião dele, ele gosta. Ele gosta da parada, mas ele acha ruim. Tá, vamos ver. Curioso. A gente tem que ter em mente que a estrutura dele é um... Também tô levando em conta que ele tá falando a verdade aqui, né? Pode ser que ele só esteja falando que é fã só pra
Só pra fazer uma boa vizinhança, né? Mas, assim, é aquela coisa. Ele falou muito bem de Bleach também, já. Já vi vídeos que ele fala bem de Bleach. Já vi takes dele falando bem de Bleach. Então, vamos ver. Calma aí, né? Vamos ver. Um pouquinho diferenciada por alguns fatores. E pra explicar isso pra vocês, eu quero fazer junto um exercício que a gente fez na faculdade. O exercício era o seguinte, a gente tinha que determinar quem era o protagonista da história, qual era o objetivo dele, qual era o conflito, qual era a resolução e algumas outras coisas. A história era básica, eu vou contar pra vocês. Tinham dois amigos viajando num carro pra algum lugar. O cara que tava dirigindo, vamos chamar ele de Chico, e tinha o cara que tava no banco do passageiro, vamos chamar ele de Bento. Eles estão viajando normalmente, ouvindo música, bebendo cerveja, e a gasolina do carro acaba e eles acabam ficando no meio da estrada. Aí eles ficam lá pensando no que eles podem fazer, aí o Bento tem a ideia de ir no posto de gasolina. Eles vão lá pro posto de gasolina para comprar um galão de gasolina, mas o cara do posto pega e fala que eles não podem mais vender galões de gasolina. Aí o Bento de novo tem alguma ideia brilhante, aí corta e mostra eles empurrando o carro pro posto de gasolina. Chegando lá, eles abastecem o carro e seguem viagem. Primeiramente, quem é o protagonista dessa história? O protagonista não é o cara que tá dirigindo o carro, ele não é o Chico, é o Bento. Por quê? Porque o Bento, ele que teve as ideias, o Bento que pensou em tudo, ele que teve uma mudança de consciência, esse termo é importante, mudança de consciência. O Bento que teve a mudança de consciência. Mas cadê o conflito? Eu não entendi ainda, calma. Ele pegou a estrutura que ele aprendeu na faculdade, falou sobre protagonista, conflito, mas não tem conflito, só tem um BO que deu, né? Deu um BO no carro do cara e eles estão empurrando, isso não é conflito. Que fez a história seguir. Se ele não tivesse pensado em ir lá no posto, se ele não tivesse pensado... Mano, eu não entendi o argumento dele ainda, pera. ...em empurrar o carro, talvez eles demorariam muito mais tempo pra conseguir solucionar essa história. Então, o protagonista da história é o Bento. E agora, vamos tratar dos objetivos. Eu vou dividir aqui, não são esses termos que a gente usa lá. Objetivos... Mas eu vou dividir em dois termos. Objetivo maior e objetivo menor. Nessa situação que o carro tá sem gasolina, eles têm que dar um jeito nisso. Qual é o objetivo maior do protagonista? Não é reabastecer o carro. O objetivo maior do Chico e é chegar em algum lugar. Do Bento também é chegar no destino que eles estavam querendo ir antes. Sim. Afinal de contas, eles estão viajando dentro de um carro, é porque eles querem chegar em algum lugar. Sim. Mas querer reabastecer o carro, querer encher ele de combustível para continuar a viagem, é o que eu vou chamar aqui de... É um mini plot, sim, é um plot anterior ao grande, né? Sim, ok, é uma subtrama. Objetivo menor. E esse objetivo menor só surge quando surge o conflito. Ele é quase que... Mas não tem conflito. Não é, isso não é conflito. Uma resposta para uma resolução de algum problema que surgiu. Eles estão viajando para... Isso é conflito? Para aquele lugar surgiu o problema, que acabou a gasolina do carro. E o Bento tem que arranjar uma resolução para isso. Então ele toma como objetivo dele conseguir reabastecer o carro. O objetivo menor. Mas o objetivo maior dele continua sendo prosseguir a viagem. Afinal de contas, ele quer chegar em algum lugar. E já começa por aqui a diferenciação da estrutura de Bleach. Se a gente for analisar mesmo, o Ichigo, que é o protagonista da história, ele não tem objetivo. Apaga esse vídeo, Guto. Porra. Como assim? Objetivo maior. Os únicos objetivos... Não. Objetivos que surgem pro Ichigo são causas de problemas que vieram pra ele. Por exemplo, no começo, ele era um cara que vivia... Cara, a manutenção. Ó, manutenção do status quo é um objetivo maior. O Ichigo quer proteger. Isso aparece no mangá inteiro. Isso tá na obra inteira. Ele quer proteger, ele quer manter, ele quer cuidar. Isso é tudo que ele faz. E, tipo, existe sim a diferença de você declarar o seu objetivo de maneira, assim, até redundante agora, clara e objetiva. Você declarar o seu objetivo de maneira objetiva, de maneira limpa, que é o que o Naruto faz. O Naruto fala, eu quero ser Hokage, ponto, acabou. É isso, tipo, exposição ali, pá! Você, ó, essa história é sobre eu virando o melhor herói de todos, ponto. Que é Boku no Hero. O objetivo maior, muito bem declarado, sim. Agora, não é porque não existe uma questão ali na cara que o objetivo não tá ali. Ele tá ali. Ele tá lá, mano. Ele faz isso a obra toda. Meu amigo. Ela tranquila na cidade dele, aí ele via espíritos. Aí surgiu o Shinigami, que veio pra ele acabou se tornando um Shinigami, e isso acabou trazendo uma complicação pra vida dele. Até aí não foi mostrado que ele tinha objetivo maior nenhum. O objetivo da primeiro arco, primeira saga de Bleach...
Pô, cara, como que não foi mostrado no primeiro episódio ele literalmente protegendo a família? Farias do RJ mandou R$2,50. Se o Ichigo gritasse eu quero ser o rei das almas, as pessoas compreenderiam mais sobre Yas. Cara, se o Bleach fosse tão preto no branco, entendeu o jogo de palavras, preto no branco, mas se Bleach fosse mais preto no branco, tipo de chegar lá e falar, ó, eu quero isso, pronto, acabou, meu maior objetivo é esse, e ele ficar falando isso toda hora, as pessoas iam gostar mais porque eles iam entender mais qual que é o rumo da história. Só que a parada é muito mais sutil, mano. Por isso que eu falo, Bleach não é literalmente pra todo mundo. Não é todo mundo que vai ter a calma, a paciência, a interpretação de parar pra ler a parada. E isso não é nenhum tipo de elitismo de querer falar, não, ó, você não está no nível de Bleach. Não, é que realmente existe... Vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre estrutura narrativa mesmo. Humberto Eco. Qual que é o nome? Bosques... deve ter aqui, ó. 6 passeios pelos bosques da ficção. Nesse livro aqui, do Humberto Eco, ele fala sobre isso, sobre leitor ideal, leitor... Não é esse o nome que ele dá, ele fala leitor... Tem 2 tipos de leitor que eu não vou lembrar o nome agora, mas um é o leitor ideal pro seu livro e o outro é o leitor empírico, né? Então, tipo assim, quando você tem ali o leitor empírico, ele vai ler o livro assim de qualquer jeito, ele vai ler o livro no momento em que ele estiver vivendo a vida, e é muito diferente a experiência de alguém que tá, por exemplo, triste que perdeu um amigo, tentar ver um filme de comédia, concorda comigo? Você sabe que a experiência não vai ser a mesma coisa se você tivesse já preparado pra entrar de cabeça naquela obra, concorda? Se você tá muito triste, você não vai ver uma comédia romântica, você não vai conseguir absorver direito. Ou você até pode ver, mas não vai ser a mesma coisa de um momento normal da sua vida, né? Então existem obras que você vai estar mais predisposto a negligenciar em certa parte da sua vida, ou não só negligenciar, mas não entender a experiência como um todo, tá? Isso não sou eu que tô falando, tá, rapaziada? Por favor, não falem, o Luca está defendendo o Bleach. Não, é o básico isso. Aqui, leiam, é legal. É bem maneiro o livro, recomendo. E não é caro não, esse livro até que é barato. Mas, enfim. E existe também o público que vai se predispor a tentar entrar na vibe pra entender a sua obra, né? Então, por exemplo, um clima de terror, um livro de terror. Pô, eu, Luca, gosto de tentar entrar na vibe do livro que eu tô lendo. Então, por exemplo, eu tava lendo o Drácula do Bram Stoker. É Bram Stoker? Nunca me lembro o nome dele. Mas tava lendo o livro do Drácula toda madrugada. Eu tava lendo de madrugada, silencioso e tal. Eu criava uma atmosfera, eu tentava levar o livro a sério mesmo, sabe? Tentar entrar na vibe da coisa. Então, existe essa diferença de 2 leitores. O leitor ideal, né? E o leitor empírico. Então... É mais por aí que eu tô vendo a coisa. Bleach não é pra todo mundo, no sentido de que você não vai conseguir ver Bleach de um jeito tanto faz. Porque tem muita coisa lá, tem muita coisa no subtexto. É uma obra extremamente poética no subtexto. Por isso que é tão complicado ver pessoas que realmente entenderam Bleach. E não é nenhum demérito das outras obras ou demérito da pessoa, não, é só como as coisas são mesmo, né? Mas é por aí, tá ligado? E realmente, tá? Recomendo muito esse livro. Acho muito legal. Eu tô adorando. Tá sendo aulas muito boas. Enfim, isso é sobre experiência de leitura. E por isso que eu tô falando... Calma aí. Esse aqui não. Esse aqui a gente vai ver depois, tá? Esse aqui é um shorts que me mandaram. Vou ver depois. E esse aqui, continuando aqui, né? Vamos lá. É ele ir pra Soul Society resgatar a Rukia. Mas isso não é o objetivo da história inteira. Por exemplo, Naruto. Naruto quer se tornar Hokage. Esse é o objetivo do protagonista. O Ruffy quer se tornar o rei dos piratas. Esse é o objetivo dele. As complicações que surgem antes dele conseguir se tornar o rei dos piratas, ou antes dele conseguir se tornar o Hokage, são o que a gente vai chamar de conflitos. Mas para resolver esses conflitos, ele precisa atingir algum objetivo. Por exemplo, o Ruffy, ele tem N conflitos antes de conseguir se tornar Rei dos Piratas, que ele não se tornou ainda, por sinal, não tô dando spoiler nem nada. Por exemplo, no East Blue ele precisa derrotar tal pessoa pra tal pessoa entrar na tripulação. É que nem o que eu tava falando no começo da live sobre Blue Lock. Pra ver Blue Lock, eu sei que eu não vou gostar do Blue Lock se eu for com um cérebro ali, ó, assim, anotando tudo, pegando tudo, procurando coisa, tentando entender contexto. Não. Pra ler Blue Lock, eu vou ler numa boa. Eu vou ter a minha suspensão de descrença, eu vou ter tudo ali, ó, bonitinho. Eu vou aproveitar a parada. Pra você tentar entrar no clima da coisa, você tem que tentar entender a proposta. E cada obra tem a sua proposta.
Que nem a régua que o Guto usa, o erro do Guto, com todo respeito ao Guto, o erro do Guto nesse vídeo, ao meu ver, é que ele tá usando uma régua injusta pro Naruto, pro Bleach e pro One Piece. Posso pegar outras obras, eu posso pegar Tokyo Ghoul. No Tokyo Ghoul, qual que é o objetivo do Kaneki? Todos os personagens de Tokyo Ghoul queriam ter vidas normais. Tokyo Ghoul é uma obra sobre você querer ter uma vida normal, viver no mundo, ponto. Só que existe a guerra, a segregação, as diferenças de raça, né, dos Ghouls pros humanos, o conflito, que geralmente puxa as pessoas pra essa guerra. Então, tipo assim, em momento nenhum o Kaneki vai lá e grita e fala que eu quero ser o rei de um olho só. Não. Isso vai sendo construído aos poucos, sabe? É uma coisa que é muito súbita. O verdadeiro contexto é todo mundo quer viver uma vida boa. E aí os objetivos de cada personagem são diferentes pra alcançar essa vida boa, vida normal. No caso do Kaneki, ele quer a paz. E aí ele se predispõe a fazer essa quebra dessas diferenças e tal, porque ele é o único que pode fazer isso, né? Então, tipo assim, varia muito de obra pra obra a proposta. E a proposta tá lá. Não é um erro de estrutura. E não é uma estrutura só que vai definir também, objetivamente, se uma obra é boa ou ruim, né? Você não pode pegar uma régua e querer usar pra tudo. Existem várias diferenças pra tudo. Existem técnicas, existem tropos. Tudo isso difere uma obra. Por exemplo, deixa eu pegar aqui coisas que geralmente são ruins. Clichês. Clichês podem ser ruins. Só que se você pega um clichê e subverte ele fica interessante, né? Então, tipo assim, existem várias formas de você usar clichês, tropos, arquétipos, tudo isso. Você consegue usar e utilizar de maneiras diferentes, criando fórmulas novas, interativas, que atraem o público, que funcionam, outras que não funcionam tão bem. Então, vai depender muito. Uma régua só pra tudo não dá certo. Simplesmente não dá certo. Dele. No arco da Nami, o objetivo menor dele é derrotar o Arlong. Porque se ele derrotar o Arlong, a Nami vai entrar pra tripulação dele. E ele precisa de uma navegadora para conseguir encontrar o One Piece. Então todos os objetivos menores que ele vai resolvendo são em prol do objetivo maior. Naruto é a mesma coisa, ele quer se tornar Genin, ele quer se tornar Chunin, ele quer se tornar mais forte, até mesmo salvar o Sasuke, pra ele, é um mini objetivo para se tornar Hokage. Ele mesmo diz durante a série que se ele não conseguir salvar o próprio amigo, quem é ele para se tornar o líder de uma vila? Então ele impôs como objetivo para ele resgatar o Sasuke, e só assim ele vai conseguir ter paz de espírito, ele vai se considerar merecedor do título de Hokage. Mas todas as resoluções dessas situações que surgiram são em prol dele se tornar Hokage. O Ichigo não, ele não quer se tornar, sei lá, o rei dos Shinigami, ele não quer se tornar nada. Ou Deus Ex Machina, falaram de Deus Ex Machina no chat. O clichê não é ruim como usam ele. O clichê depende, né? Depende muito do clichê. Se for um clichê só por ser, é meio ruim mesmo, dependendo de como for executado. É tudo questão de execução mesmo. São ferramentas, né? O escritor, ele é um cara que tem uma caixa de ferramentas. E você vai usando essas ferramentas para resolver e construir algo novo. Então, tipo, existem várias formas. Não existe só uma forma certa e única para criar uma história. Mas o que falaram de Deus Ex Machina... Cara, Deus Ex Machina... Ele é originário na Grécia, né? Com certeza. Quando Deus chega e resolve tudo. Só que dependendo da proposta, eu acho que até um Deus Ex Machina pode ser bem escrito, tá? Eu acho que até um Deus Ex Machina pode ser bem escrito muitas vezes. É só que, como eu falei, existem diferenças de obra para obra. Terror é uma coisa, comédia é uma... Pô, comédia funciona. Eu acho que Deus Ex Machina até que funciona. Só tem que ver a execução. A execução dita tudo. Se a execução for uma execução inteligente, inesperada, que você vai lá, cria uma coisa e gera o objetivo da proposta, top. Top. O Deus Ex Machina pode vir muito bem em comédias, porque a comédia, geralmente, ela não se leva a sério, né? Então, é uma ferramenta que pode ser usada de maneira irônica, de maneira lúdica. Então, varia muito, varia muito. Mas objetivos... Conflitos não são a mesma coisa que ele usou aqui, não. Eu acho que eles usam nada. Ele tá lá no mundo dele, o conflito vem pra ele, e ele tem que resolver, porque ele tem que resolver. Essa estruturação do protagonista não tem um... Na verdade, ele nem sempre tem que resolver. Muitas vezes ele não consegue resolver mesmo. Muitas vezes o conflito tá lá e ele foge do conflito, né? Então, não é uma fórmula única, pô. Não é uma fórmula única. O objetivo maior é problemática? Não necessariamente. Eu acho que ela é mais difícil de se lidar
Porque como você não tem um objetivo, não tem uma busca, isso fica mais difícil de passar pro espectador, fica mais difícil dele se prender pra sua história. Mas isso pode funcionar, como por exemplo em Dragon Ball. Mais especificamente Dragon Ball Z, porque o Dragon Ball clássico faz muito tempo que eu não vejo, então eu poderia acabar falando merda. Mas no Dragon Ball Z, começa a história, o protagonista, obviamente, é o Goku. Ele tá lá, vivendo normal, junto com a Tite, com o Gohan. O objetivo dele é o objetivo básico de qualquer ser humano, que nem pode ser considerado um objetivo. Continuar vivendo, continuar sendo forte, continuar treinando pra satisfazer as necessidades pessoais do Goku. Mas aí, elementos externos arrastam ele pra trama. Os Saiyajins começam a vir do espaço e acabam puxando o Goku pra trama. Nesse ponto, ele é um protagonista igual o Ichigo. Ele não tem um objetivo e acaba gerando a complicação por causa disso. Ele tá lá tranquilo e o problema acaba vindo e puxando ele pra tentar ser resolvido. Mas qual a diferença de tudo isso? Por que eu digo que Dragon Ball é bom e por que eu digo que Bleach é ruim? Porque quando você não trabalha com uma estrutura de objetivo de protagonista, você tem que ter outros elementos pra segurar a base desse roteiro. E o elemento principal que pode fazer isso são os personagens. E Bleach não tem personagem bom. Nossa, Guto, que é isso, mano? Que é isso, mano? Caraca, mano, na moral, a cubologia, cara, fez um bem danado pro mundo, tá? Tem um personagem bom só. Mas assim, se você pegar Dragon Ball, o Goku é um puta no personagem, mesmo que ele seja bestalhado, seja estranho, mas ele é um personagem, ele tem com a construção, ele tem carisma, ele tem um peso pra segurar o papel de protagonista. Aí vai surgindo Vegeta, Piccolo, uma porrada de personagem, tem personalidade bem demarcada, eles têm um papel ali dentro da trama. Cada um faz alguma coisinha, mesmo que seja pouca, pra desenvolver a história. E além do mais, todos esses outros personagens... Tira que eu vou cagar! Além do protagonista, precisam ser desenvolvidos. Se você pegar o Vegeta, no começo da saga Saiyajin, puta de um baixinho arrogante, querendo destruir tudo, achando o pica das galáxias, aí vai na saga Freeza. Ele tá chorando lá pro Goku, contando a história dele, por que ele é assim. Ele tá... O Toriyama mostrou pra gente o histórico do Vegeta. Por que ele se tornou um cara arrogante? Por que ele tá querendo fazer as coisas? Qual é o objetivo do Vegeta em tudo isso? E por que ele é um personagem daquele jeito? Ele construiu o personagem do Vegeta. Assim Caraca, que sacanagem, mano. como ele fez com o Goku. Por sinal, o Goku, mesmo não sendo um protagonista ativo, como eu já expliquei antes, ele foi arrastado. Nossa, mano, é engraçado, o Guto... Mano, o Guto posava com uma... Ele tinha um personagem na internet muito diferente de hoje, cara. O Guto, ele era muito mais, né, de pseudo... Não pseudo-intelectual, acho que ele nem tentava ser um pseudo-intelectual, mas ele tentava passar uma autoridade falando sobre técnica, só que ele não tinha técnica direito, mano, que doideira. Pra trama, ele Aí agora ele se achou, ele tá com como posso dizer, um personagem muito mais autêntico, eu diria que é o mais autêntico, é mais apresentador mesmo, né, uma parada bem diferente, acho que combinou mais com ele, o carisma dele é uma parada muito boa, e assim ele não consegue aproveitar o carisma. não busca tentar entender o que ele é. Ele não é um super-homem da vida, ele não tenta buscar explicações pra de onde ele veio, quem ele é. Não, ele tá lá. Mas mesmo assim, com a saga dos Saiyajins e com a saga Freeza, o Toriyama explicou pra gente de onde que ele veio, quem ele é, por que que ele tem esses poderes. E nesse processo, acabou desenvolvendo o personagem do Goku e acabou desenvolvendo uma porrada de outros personagens. E Bleach tem um pouquinho desse lance de mostrar o passado. Ele sempre mostra um flashback do Ichigo, mostrando alguma coisa, mas mesmo mostrando que a mãe dele foi morta pelos Hollow, uma porrada de poder louco lá, eles não constroem o personagem do Ichigo. Não, aí você tá de sacanagem, pô. Se você pegar o Ichigo do primeiro capítulo não, o segundo que ele já tinha Aí você está de sacanagem, mano. até o capítulo que lançou essa semana, o Ichigo é o mesmo personagem. A única coisa que mudou pro Ichigo do começo, pro Ichigo do final, é que os poderes dele foram aumentando. Cada saga, ele descobria que ele era de uma raça diferente, aí ele treinava e conseguia um poder diferente, poder diferente, poder diferente. Mano, Mas o personagem em si não mudou. Não que... Assim, eu não tô falando muita coisa porque, tipo, eu estaria repetindo tudo que eu já falei dos 4 vídeos que eu fiz do Ichigo, só do Ichigo, que dão aí 1h30 de conteúdo. Então, tipo, galera, vocês sabem do Ichigo. Vocês sabem o desenvolvimento do Ichigo, vocês sabem os conflitos que ele passou, vocês sabem da depressão que ele tinha, vocês sabem do medo que ele tinha, vocês sabem da questão da confiança dos amigos dele, vocês sabem de tudo isso, isso aí já foi esclarecido. Não só por mim, inclusive, mas é aquela coisa, né? Pô, doideira, mano.
E a base da essência do personagem tem que mudar. Por exemplo, o Luffy queria ser Rei dos Piratas no primeiro capítulo e ainda quer ser Rei dos Piratas. O Naruto queria ser Hokage no primeiro capítulo e até o penúltimo capítulo ainda queria ser Hokage. O Naruto queria tudo isso, sim. E o Ichigo queria viver uma vida de boa. E ele vai lá e aprende a viver. Sim. Mas tem uma diferenciação, tem uma construção de personagem, que é o termo essencial aqui dentro de qualquer história. Construção de personagem. O Naruto tem isso. Ele continua sendo meio besta, tendo os momentos cômicos dele, mas ele não é mais aquele moleque arrogante. Agora ele entende a situação da sociedade, ele entende por que ele passou por aquilo. E o Ichigo se entende. O Ichigo se entende e ele entende os inimigos. O Ichigo, inclusive, ele tem muita empatia, cara. É um personagem com muita empatia. A cada troca de espada que ele dá, a cada troca de golpe, ele vai entendendo mais a essência do inimigo. Ele vai compreendendo os lados dos inimigos dele. Ele compreende o Byakuya, ele compreende o Gin, ele compreende o Yhwach, ele compreende o Aizen, né? Então, tipo assim, caraca, mano. O que esse personagem vai aprendendo sobre a diferença entre as raças, a Soul Society, o mundo, sobre ele mesmo, mano do céu. Não tem como não, mano. Não tem como não. Ele muda muito do começo pro final. Ele antes era muito depressivo, muito depressivo. Aí da depressão ele vai pro medo. Ele vai pro medo dele mesmo, né? Então, tipo assim, cara, ele tem muitos conflitos internos contra ele mesmo. É ele contra ele. The Blade is me. Então, tipo assim, muitas vezes é o próprio poder dele indo contra ele pra ajudar ele a se entender, né? O Kishimoto conseguiu construir o personagem de Naruto. Por isso que a gente acaba tendo empatia por ele. Mas personagem. Eu acho que o exemplo de desenvolvimento do Naruto... Vou comer meu sanduíche enquanto ele fala um pouco. Mais gritante é quando ele volta do treinamento Senin, quando ele vai lutar com o Pain. Antes disso, um pouquinho antes da morte do Jiraiya, ele era um molecão completamente babaca, que às vezes não levava as lutas a sério. Mas quando ele volta do treinamento com o Pain, ele é um cara maduro. Ele é um novo Naruto, mas não foi bruscamente jogado pra você. Mostrou todo o treinamento dele, mostrou o tanto de disciplina que ele aprendeu lá no mundo dos sapos, e por isso ele se tornou diferente. E é exatamente isso, eu já falei umas 2 vezes, mas é exatamente isso que falta nos personagens de Bleach, não só no Ichigo. O Ichigo não muda de consciência, o Ichigo é a mesma coisa, mas todo aquele grupinho sem sal dele é pior ainda. Sacanagem, hein? Vamos pegar, por exemplo, a Inoue. Ai, ele pegou logo ela. A Inoue, no começo de Bleach, ela era uma mina... Falava do Shed, mano. Pô, você tinha aí, ó, o melhor exemplo de descaso do mundo. O Shed. Pega o Shed, cara. A história nem acabou, a gente sabe que o Shed vai ter um desenvolvimento nesse final agora. Mas, mano, falava do Shed, pô. Se ele falasse do Shed, eu ia concordar 100%. Peitudo da escola, que gostava do Ichigo, aí acabou que ela tinha poderes paranormais. É só isso, né? Começou a seguir o Ichigo sem objetivo nenhum. Foi seguindo o Ichigo sem objetivo nenhum. E ela não tem objetivo, ela foi só seguindo o Ichigo e preenchendo volume na história. Assim como o Sado. O Sado até que tem um pouquinho de... Aí, essa é a crítica que você pode fazer. Pô, essa é a crítica correta, mano. Falar do Shed, o Sado, como você quiser chamar, é uma boa crítica. Você falar do Shed, nesse sentido de poder falar sobre a falta que ele faz, porque realmente tem falta. Ele faz muito pouca coisa pra um personagem do elenco principal. É discrepante. O Shed, ele é um problema em Bleach. Eu nunca vou cansar de falar aqui, galera. Eu falo bem e eu falo mal. O Shed, ele, por enquanto, ele é um problema em Bleach. E mesmo que resolvam isso no final, ainda assim, em grande parte da obra, ele não fez quase nada, cara. Em comparação com os outros, é muito, muito discrepante. Passado com o Ichigo, só que eles não exploram isso direito. Eles são amigos, mas eles não são amigos ao mesmo tempo. Não, eles são amigos. Eu acho que um dos grandes problemas dessa parte de interação dos personagens é que Bleach é um pouquinho mais realista que o restante. Realista. Sim. Que o restante. Então, os personagens dentro do grupinho principal, mesmo sendo amigos pra caramba, eles têm um pouquinho de insegurança, eles não são tão abertos um com o outro. Você olha... Sim, todos eles têm medos, têm traumas, têm problemas, sim. Por exemplo, o Ichigo pra Inoue. Você não imagina eles se encarando, eles tentando ter um diálogo normal. Eles têm algum tipo de coisa que impede eles de ter essa interação de amigo mesmo. E como eles não têm... Pô, como é isso? Pera. Sim, boa parte do começo ali do Ecomundo, sim. Porque, né, tem problemas, tem traumas e tal. Mas depois fica normal, pô. Depois os caras casam, tem filho. 10 anos atrás, né? 10 anos. Dou uma colher de chá, mas acho que Bleach já tava suave 10 anos atrás. Tem essa interação, eles não se abrem um pro outro, eles acabam não se abrindo pro espectador. Então você tá pouco se fudendo com o que acontece pra eles. Não, pô, não.
Eles são aquela mesma pedra dura, sem lapidação, no começo Não. e no final. Viajou. O Ishida é outro. A quantidade de trauma que eles vão superando, a quantidade de medos que eles vão superando. Bleach é sobre medo, né? Medo, trauma, luto. Muito sobre isso. Muito sobre emoções, superar negações negativas, né? Superar emoções negativas. A própria Orihime, ela só finaliza o arco dela no final da guerra lá, quando ela vê o Ichigo, vê que ele tá com traços hollow, mas ele consegue controlar. Ele conseguiu dominar os demônios dele. Quando ela entende isso, ela fica segura, perfeita, plena. É isso, tá ligado? Like, turma, cada like o Luca toma uma xícara de 500ml de café. Nossa, aí sim, hein? Nossa, aí eu ia... Que surgiu, que tinha poderes paranormais e tá acompanhando o grupinho, e agora parece que decidiu virar um Vegeta da história. Mas por que isso tá tosco no mangá de hoje, o Ishida tentando ser um Vegeta? Porque não teve uma construção da mudança de consciência, que é o termo-chave que eu citei antes, não teve uma mudança de consciência do Ishida com o passar das sagas. Se ele fosse mudando um pouco... Teve sim, pô. Teve muito, na real. Por causa da questão do autoconhecimento do que é um Quincy. O Ishida, ele é um dos que mais muda, porque antes ele tinha o orgulho da raça dele como pilar da personalidade dele, da vida dele, né? O pilar da personalidade dele era, eu sou um Quincy, eu devo honrar os Quincy, e no final, ele é a antítese de um Quincy. Ele realmente vai trair a própria casta, ele vai trair tudo que ele acreditava. Pelo novo objetivo dele, pelo que ele quer proteger. Pelo objetivo maior do personagem, que ele não gritou aos 7 ventos, né? Um pouquinho a cada saga, poderia chegar agora e seria completamente aceitável. Também não entendi o que ele quis dizer com o Ishida tentando ser o Vegeta. Eu acho que ele só pensou em deuteragonista mesmo e falou, os dois são deuteragonistas, ponto. Mas não, o Ishida era inimigozinho, aí virou amigozinho, aí foi amigozinho saga, amigozinho, inimigo total. Não teve construção. Por isso Teve construção. o espectador fica chocado com o negócio que não... Então, mas o objetivo é chocar. tem sentido. Não tem sentido, a princípio. Mas aí depois você vai entendendo que tem. Dentro da nossa cabeça e na cabeça de ninguém deveria ter sentido um negócio que é tão repentino. Não que Essa é a graça, quebra. na nossa vida não aconteça mudanças repentinas, mas dentro de um roteiro, de uma história estabelecido... Mas tem motivos pra isso, tá? Depois são apresentados os motivos. Depois a gente vai entendendo qual é a catarse do Ishida em entender o outro lado. E por que ele traiu os Quincy's. E o que o avô dele tem a ver com tudo isso, né? Tá na obra, mano. Tá tudo lá, mano. História pra jovens, adolescentes, homens de 12 a 16 anos. Mas, Luca, não é meio anacrônico usar esse argumento pra um vídeo de 10 anos atrás? Eu acho que o Bleach já tinha acabado. Eu não lembro. Assim, não sei. 30 de setembro de 2015. Bleach já tinha acabado nessa época? 2016? Eu acho que foi 2016, 2016 mesmo. E esse vídeo é um pouquinho... Não, mas esse vídeo aqui já tá no final de 2015, pô. Já tinha passado a explicação do Ishida, já. Provavelmente já tinha acabado, porque faltava pouco pra acabar o mangá. O quê? Faltava o quê? 5 volumes? Menos, na real. 5 capítulos? 5, 6 capítulos. Menos de um volume, se pá. Acabou em 2016, agosto de 2016. Não, pode crer. Isso tem que ter uma construção pra poder ser bem feito. Tem apenas um personagem de Bleach que é diferente de tudo isso, como eu falei antes. É o Aizen. Ah, meu Deus do céu. Sim. Por quê? Qual a diferença Meu do Deus Aizen do céu. pro restante dos personagens? Eles pegaram o passado do Aizen, de 100 anos atrás, mostraram tudo o que aconteceu ali, mostraram um pouquinho do plano dele, aí no presente, mostraram os planos dele, as coisas que ele fez, e como ele mudou do passado pra hoje. Mesmo ele tendo um objetivo final, que seria ficar picudo e destruir, matar o Rei das Almas, ele foi sendo construído, ele foi mudando um pouquinho. E isso é representado até que fisicamente. Ele passa por etapas de metamorfose de uma borboleta. Se você for perceber, cada etapa daquela que ele passou, ele mudou um Pô, ele entendeu só o Aizen. uma ele tava um pouquinho mais confiante, outra ele tava mais arrogante, na outra ele tava totalmente arrogante, tipo, meu Deus do céu, eu sou o picudo daqui, e o Ichigo foi lá e acabou quebrando isso. Mas exatamente por existir essa construção de personagem, que o Aizen é um personagem bem feito. E na verdade, por não ter construção de personagem, acaba gerando uma coisa que Fairy Tail tem bastante, que é o tal do protagonismo. Em Fairy Tail, como o Natsu não fica buscando Ah, não. tão arduamente o objetivo dele, e
cada saga eles precisam reafirmar que eles são amigos mesmo. Na hora que chega na luta final de cada um dos arcos, quem decide a porradaria toda é o Natsu. Mesmo que ele não seja um dos magos mais fortes, é ele que vai lá pra reafirmar que ele é o protagonista da história e acaba lutando com o cara mais forte e vence o Eu vi um jumpscare ali, hein? cara mais forte e ele que decide a mudança da história. Assim como é com o Ichigo. O Ichigo, mesmo que ele não tenha um objetivo pra entrar naquilo, ele que acaba definindo o rumo da história, porque naquela etapa ele tá mais forte do que o restante dos personagens. Que por sinal é uma estrutura bem batida, né? O Ichigo tá lá de boa, amigo do Ichigo é sequestrado, Ichigo vai atrás, Ichigo toma Ele vai falar da estrutura do arco. Ai. um pau, aí o Ichigo descobre que ele Mano, tudo isso já foi respondido, mas é aquela coisa, tipo, há 10 anos atrás não existia cubologia, não existia galera, não existia muita gente que é fã hoje não tava lá, né? Então, tipo, muitos desses argumentos, à primeira vista, pareciam certos, se você não tinha muita gente pra trazer contra-argumentos, né? E a galera meio que se apoiava nisso. de uma raça diferente, Ichigo ganha novos poderes, Ichigo vai lá e derrota o vilão principal, o cara mais forte, o cara mais boludo, pra reafirmar o papel dele como protagonista. E Mano, o Ichigo tem tão pouco protagonismo que ele perdeu o Poison. Se você for... A cara do Guto aí. Mas assim, se você for pegar e tirar o limpo da coisa, ele não ganhou. O Ichigo perderia naquela luta. Acabou o Mugetsu. Lucas Carvalho mandou 5 como um personagem que muda a história. Mas mesmo ele tendo esse papel de mudar a história pela força... Ah, é. Só finalizando. Não, o Ichigo não ganhou pro protagonismo porque ele nem ganhou. Quem ganhou foi o Urahara que deu o ataque final. E todo mundo tava contra o Aizen, né? Então, tipo assim, foi uma série de fatores que levaram o Aizen a perder. Ele não muda a si mesmo, então como protagonista ele é muito raso, como personagem ele é muito raso, assim como todos os outros personagens de Bleach. Parando pra pensar, É foda, para hein? aí pra pensar, Raso. vou te dar uns 10 segundos pra pensar na cena mais foda que você achou de Bleach. Mais foda. Pô, legal, hein? Cena mais foda que eu achei de Bleach. Eu acho que a minha cena favorita, assim, em geral, pode ser ou o White conversando com o Ichigo, né, sobre o teorema lá do cavalo. Ichigo... What does a king do to the horse? Instinct! Eu acho que essa parte é muito foda. Ou essa, ou o Ichigo morrendo na mão do Ukiyoha. Eu acho que as expressões da Orihime no mangá são... Você consegue ver o pavor mais fiel na cara da Orihime que, cara... Pega, tá? Pega. Acho muito bonito, muito foda. Então, essas duas, pra mim, são top. Não foi 10 segundos porque eu esqueci de começar a contar, mas provavelmente foi uma cena de luta, não foi? Mais ou menos, é mais diálogo, na real. Não, mais especificamente, nem uma cena de luta, mas uma cena que ele ganhou um poder diferente. Pode ter sido a parte que ele virou um Hollow, o Vastolord lá, pode ter sido a parte que ele ganhou a Bankai, mas provavelmente foi relacionado a alguma coisa de luta. Mas, porra, é lógico, cara, é um shonen. Por quê? Porque essa é a única coisa que cresce em Bleach, o poder É um shonen. do Ichigo. E é isso que faz a gente ficar... É um battle shonen. Se você perguntar pra mim qual é a cena favorita da parte 3 de Jojo, é o Jotaro contra o Dio. Lógico. Ou alguma luta lá que eles estão fazendo e ele solta alguma estratégia, alguma frase de efeito. Mano do céu. Sentado ali e puta merda, nossa, ele virou o Hollow agora, meu Deus do céu, ele vai comer o cu de todo mundo. Isso tá da hora. Não, pra mim não é bem essa parte. Pra mim a parte exata é a que a Orihime vê que o Ichigo tá morto. Pra mim esse é o ponto. Esse aí é, pô, cinema. Porque o poder dele cresceu. Mas, novamente, ele como Então, não é porque ele cresceu, na real é que o poder dele caiu, pra mim. personagem não teve nenhum crescimento, assim como o restante dos personagens de Bleach. Isso é triste. É triste porque pensar que uma Caralho, Guto. história que tem um puta de um contexto Vai dar pra defender o Guto não hoje, hein, mano? legal, tem um puta de um universo bacana e os personagens não são desenvolvidos, são lá jogados. Nossa. Tanto que Bleach tá indo mal agora em vendas porque o pessoal acabou enjoando de Nossa. não ter mudança de protagonista. Porra, Nossa. se você for ler um mangá com mais de 500 capítulos, precisa ter alguma mudança. O personagem não pode ser sempre o mesmo, senão fica chato. Se você for ler sempre o mesmo, você pode ler o mesmo capítulo. Como, por exemplo, o Nossa. Gintama, que eu ia citar antes, nem acabei citando. Gintama, que é meu anime favorito atualmente. Deveria ser deletado. Ó, cara, que nem eu falei no começo, quando eu faço coisas assim, eu deleto. Eu não obrigo que nenhum outro youtuber faça a mesma coisa que eu, mas a real é que evita coisas como essa, tá? Evita casos como esse, em que um vídeo que eu me expressei mal, ou que eu não concordo com as minhas opiniões, ou que, né, fale merda, ele falou merda, que eu fale besteira sobre algo, vem à tona e viralize e dê no que dê, né? O protagonista,
Eu deletaria, mas... Toki, ele é um faz-tudo que fica em casa esperando receber algum trabalho. É um anime de comédia e o protagonista, obviamente, não tem nenhum objetivo maior. As únicas coisas que ele tem que resolver são quando surge algum arco mais sério, que ele tem que lidar com algum problema, e depois volta pra vida normal dele. Só que nessa resolução de arco sério, eles constroem o personagem. Sacou? Mesmo que você não tenha objetivo, mesmo que você tenha arcos desconexos durante toda a história, Nossa, mano. se você construir o personagem, tá perfeito. É exatamente isso que precisa. Construção de personagem. Mudança de consciência. E é isso que toda história precisa ter para poder ser considerada uma história boa. Acabei falando um monte de coisa, talvez algumas coisas acabei repetindo, porque são realmente importantes para que você entenda meu ponto de vista sobre Bleach, por que eu tô dizendo que ele é ruim frente a essa falta de desenvolvimento e construção. Nossa. Eu acho que usei essa palavra umas 40 vezes nesse vídeo, construção de personagem, mudança de consciência, mas isso é importante. Se você pretende criar uma história, se você pensa em uma história, trabalhe bem nisso. Não tenta criar só uma história com luta, só uma história com força. O importante é o interior dos personagens. Se você conseguir balancear uma luta boa com uma mudança de personagem, um crescimento, você pode criar um shonen, um seinen, uma história muito foda. Então comenta aí embaixo se você teve alguma mudança de consciência em relação a Bleach, se você achava que ele era muito bom no começo e acabou achando que ele é mais ou menos agora, ou se você continua pensando a mesma coisa que antes, mas comenta aí embaixo se alguma coisa você ficou com dúvida, se eu não consegui deixar muito claro, eu vou te responder e a gente pode ter uma discussãozinha bacana aí nos comentários. Se você teve... Meu Deus, isso nunca queria virar uma discussãozinha bacana. Vamos ver o que tá rolando aqui recentemente? Vamos ver. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Bleach é ruim mesmo, enfim. Aí, olha. Eu não queria falar que o Guto é o maior vilão de Bleach do Brasil. Não. Primeiro, o Guto não é o único que falou mal de Bleach no passado. Segundo, os vídeos que ele fala mal realmente são zoados. Esse aqui eu achei um vídeo muito mal, assim, de mau gosto, no sentido de, tipo, ele tenta trazer argumentos, esses argumentos não são bons, e quem é contra Bleach, quem é contra uma obra em geral, vai tacar pedra nessa obra usando isso de base. E vai ajudar a espalhar uma má fama pra uma